Sementes de fé. Pastor Oídes José do Carmo. Olá, amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor. Hoje quero ler um versículo na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, o versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Muito bem, meus amados, meus irmãos, meus amigos, que nos prestigiam nesse momento, naturalmente sedentos, famintos, interessados pela palavra de Deus. E a grande atitude que um homem ou mulher deve ter é realmente se aproximar de Deus através do conhecimento da sua santa e gloriosa palavra. Todos sabemos que nós temos um compromisso de reverberar a palavra de Deus em todos os locais. E esse espaço aqui, ele tem um momento especial, quando Deus fala conosco através da sua palavra. E eu tomo esse texto nessa oportunidade para combater aqui a vaidade humana, o orgulho que as pessoas possuem a partir da exaltação pessoal, de algum valor, de algum conhecimento, de alguma força que alguém possa ter. Quando o homem começa a gloriar-se em si próprio, esquece de se alegrar em Deus, de atribuir a Ele toda a sorte de bênção que temos recebido ou no amanhã iremos receber. O apóstolo São Paulo é o exemplo maior nesse aspecto. Ele era um homem plenamente qualificado em todas as áreas. Sabemos que Paulo tinha muitos motivos para se gloriar, para se envaidecer. Porém, ele abriu mão de tudo isto em função da cruz de Cristo. Aliás, ele diz lá que pegou todo o seu conhecimento e colocou aos pés da cruz. Isso que é importante para qualquer ser humano, não se sentir superior a ninguém, nem exaltar a si próprio, mas dar toda a glória a Deus, que é o nosso Criador, que é o nosso Salvador, aquele que nos sustenta no dia a dia e, de fato, quem nos trouxe o verdadeiro conhecimento, um conhecimento libertador. Paulo, por exemplo, podia se envaidecer, se orgulhar no fato de ser um cidadão romano. Naquela ocasião, existiam os dois direitos, o direito dos gentios e o direito dos romanos. Naturalmente que os romanos eram privilegiados, uma lei que dava muitas regalias àquele que podia dizer que era um cidadão romano, não um escravo, conquistado pelo Império Romano. E Paulo era um cidadão romano. Um dia ele fora preso e as pessoas já iam condenando Paulo, quando ele falou: não é lícito fazer o que vocês estão fazendo comigo, sendo eu um cidadão romano. Quando os soldados, as autoridades ouviram aquela expressão, eles disseram: nós não sabíamos que você é um cidadão romano, porque o tratamento tinha que ser diferenciado. Poucas vezes Paulo lançou mão desse direito que ele tinha. Ele não se envaideceu com isto. Ele diz: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Paulo era um homem que tinha um conhecimento intelectual invejável. Ele fora criado aos pés do mestre Gamaliel e podia se envaidecer, se gloriar neste aspecto, mas ele não o fez. Paulo era um verdadeiro poliglota. Ele pregava o evangelho em vários países do mundo e, via de regra, em toda a nação que ele chegava, ele falava no idioma local. Ele tinha conhecimento do idioma daquele país. Isso tudo seria então motivo de muito orgulho, mas ele diz aqui: eu não vou me gloriar a não ser na cruz de Cristo. Por muitas outras razões, Paulo poderia se exaltar, mas ele não o fez, porque ele atribuiu toda a glória, toda a mudança, toda a transformação, tudo que ele era, ele atribuía à cruz de Cristo, à morte de Jesus, que de fato mudou a história de Paulo, mudou a minha vida. Quem sabe tem mudado a sua vida. Se não fez, o Evangelho é eficaz ainda hoje
para promover essa tão grande mudança na sua vida. Porque da cruz vem o perdão, da cruz vem a cura, da cruz vem a libertação, da cruz vem a luz para o homem conhecer toda a verdade. Foi lá que o Senhor nos comprou, pagando um alto preço por nós. Então o homem não pode se gloriar em coisas daqui. Ele tem que gloriar nos feitos de Cristo e nos efeitos produzidos por Jesus através da sua morte vicária lá na cruz do Calvário. Já no Antigo Testamento, Deus faz um apelo ao homem: não se glorie o rico na sua riqueza. Normalmente, aquele que é possuidor de muitos bens, ele vive projetando isto, orgulhando disto, envaidecendo com isto, confiando nisto. Muitas vezes o rico deixa de confiar em Deus porque ele confia na sua riqueza. E a palavra diz: não se glorie o rico na sua riqueza. Há uma outra expressão que diz lá: não se glorie o forte na sua força. Quando a pessoa tem muita força, a tendência dele é ter orgulho disso, é usar essa força na sua defesa e também nos ataques que ele pratica. Mas a expressão bíblica está dizendo assim: não se glorie o forte na sua força. E diz mais a palavra: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Se você é sábio, tem conhecimento, isto é ótimo, isto é bom, mas não coloque a sua fé, a sua confiança, a sua esperança na sua sabedoria. A utilize na medida do necessário, mas que a sua fé última, sua confiança maior, não esteja exatamente na sua sabedoria, porque não podemos atribuir a outro senão a Deus toda a glória. Não é o dinheiro, não é a posição social, não é a força, não é a sabedoria, nada disso, por mais importante que seja, pode ocupar o lugar de Deus. Paulo aqui tem essa expressão. Ele combatia o orgulho religioso da época, ele combatia a vaidade dos judaizantes, que estribava na sua religião, que se orgulhava de serem religiosos. Então vem Paulo e diz: quanto a mim não, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Jesus, que anulou o meu passado, que destruiu o meu pecado e me deu uma nova vida. É isso que o Evangelho pode promover na vida do homem e da mulher, que abre o coração de par em par e permite que a luz do Evangelho brilhe na sua alma, brilhe na sua vida. Observemos então o quanto é poderoso o Evangelho. O próprio Paulo, numa outra expressão, ele diz lá: o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Pode ser judeu, pode ser gentio, seja quem for, o Evangelho tem um alcance universal. Então se alegre, se regozije e até se glorie no fato de que você foi alcançado pelo conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. O homem tem muitos motivos para viver nessa vida de forma equivocada, de forma errada, quando se deixa levar pela sua natureza humana, pela vaidade pessoal, pelas pressões sociais, pela filosofia do mundo. Mas não é isso que é importante, não. O importante é o homem reconhecer que sem Jesus não dá para viver. Sem o Senhor não dá para tentar dar um passo só sem Deus. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Sejamos então humildes o bastante, manso o suficiente para aceitar a soberania de Deus em nossa vida. Vamos nos gloriar sim, nos alegrar lá na cruz, pela qual o mundo morreu para nós e nós morremos para o mundo, para uma filosofia humanista, materialista e sem Deus. A cruz faz toda a diferença, não só na vida de Paulo, mas na minha vida e pode fazer na sua vida. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Sementes de